Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a administração na Bíblia. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Onde nós encontramos na Bíblia referências à administração? Eu compartilhei já com você, nas nossas aulas anteriores, que uma das grandes preocupações quando uma igreja assume a responsabilidade de criar um planejamento estratégico e uma gestão estratégica é provar para a sua diretoria e também para os seus membros que esta atividade tem amparo ou tem fundamentação na Bíblia Sagrada. Porque, de fato, muitos membros e muito corpo de obreiros e diretorias, no primeiro momento, pode estranhar se não é cultural na vida da sua igreja, de sua denominação ou do ministério que você tem responsabilidade, adotar um modelo estratégico de planejamento e também de gestão. É natural, sobretudo, na vida da igreja, uma preocupação. Nosso pastor não está tentando transformar a nossa igreja num organismo meramente corporativo ou empresarial. Por isso, nós pensamos esse conteúdo para compartilhar com você a partir desse momento. Acompanhe comigo neste próximo slide a seguinte informação. A significação teológica e pastoral da palavra oikonomo surge quando o apóstolo Paulo usou esta palavra em referência para uma tarefa apostólica dele, descrita em 1 Coríntios 4, em Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 4. A conexão para oikonomo, ou seja, casa, é de importância óbvia na palavra do Senhor. As pessoas de Deus, a comunidade de Deus, são a casa dele, que ele constrói pelo trabalho desses que chamou a tarefa, a quem ele confia o cargo de despenseiro da casa. Olhando para estas passagens bíblicas, olhando para esta significação teológica, nós temos uma primeira ideia, ou mais do que uma ideia, uma fundamentação, que é bíblico, a ideia da administração, da organização e do cuidado de uma casa. Olhando também para estas passagens que compartilhamos com você, nós entendemos que é bíblico, é fundamentado na palavra de Deus a preocupação de cuidarmos da casa do Senhor, dos negócios do Senhor, do reino de Deus. Nós não precisamos ter nenhuma preocupação de que estamos abandonando a espiritualidade, o temor, a reverência, o cuidado e a submissão à voz do Espírito quando nós planejamos e quando nós administramos as questões do ponto de vista estratégico. Continuando nesse assunto que é bastante sensível e importante nesse primeiro módulo, eu compartilho também uma outra informação que nos diz o seguinte: estes dispenseiros, olhando para esse slide, não são chamados para olhar seus próprios negócios domésticos tão somente, mas eles são os mordomos dos bens a eles confiados para prestar contas de sua administração, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17 e Efésios capítulo 3, versículo 9. Nestas duas referências bíblicas, a ênfase do apóstolo Paulo é que o pastor é alguém que cuida das coisas da casa de Deus. Você tem uma responsabilidade no cuidado da casa de Deus e das coisas que compõem esta casa em todas as suas dimensões. Você precisa, neste cuidado, administrar recursos que são materiais. Você precisa administrar a conta de luz, a conta de água, o aluguel, os impostos, as taxas, os recursos materiais que estão envolvidos neste empreendimento, mas você também precisa cuidar dos recursos humanos, você precisa cuidar das pessoas, precisa atendê-las, aconselhá-las, você precisa prestar um serviço pastoral, um serviço espiritual, precisa prestar um serviço assistencial, social, conforme nós já falamos e mencionamos em aulas anteriores. E você tem fundamentação bíblica para cuidar destas áreas que eu estou compartilhando, que eu estou me lembrando aqui. Poderíamos falar de outras situações, de outras áreas, mas você como líder, como pastor, ou como líder departamental ou ministerial, tem esta obrigação. Para esse próximo slide. Em Gênesis, no capítulo de número 1, Deus delegou ao homem a administração da sua criação. No livro do Êxodo, capítulo 18, a Bíblia registra o conselho de Jetro para Moisés, que tornou-se modelo de delegação de autoridade e também de confiança aos seus subordinados. Em Juízes, no capítulo 2, versículo de número 16, a Bíblia diz que os juízes agiam como administradores. O que causa muita confusão, o que causa muita crítica, é quando a igreja, é quando a comunidade de fé observa que o seu líder está preocupado ou está empregando todos os seus esforços na administração dos recursos meramente materiais. Existem muitos pastores que dedicam um tempo fora daquilo que deveria ser um tempo de equilíbrio para cuidar de questões meramente administrativas da igreja. Ele se esquece de outras áreas. Andando um pouquinho na nossa próxima tela, você acompanha comigo a seguinte informação. Em 1 Crônicas, no capítulo de número 26, é possível nós identificarmos, por exemplo, um sistema administrativo detalhado, coordenado por Davi. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 4, Salomão aparece na Bíblia como um homem atento às questões administrativas. Mais uma vez eu volto aqui à questão da supervisão, da necessidade do líder, do pastor, supervisionar as atividades administrativas da igreja, do departamento e também do ministério que está sob sua responsabilidade. Mais uma vez, você que está participando desse curso, subentende-se que tem o desejo de levar essa ideia para a sua igreja, para o seu departamento ou para o seu ministério. E tem esse receio.
Como eu vou falar para a igreja que nós vamos planejar e administrar estrategicamente, sem que a igreja pense que nós estamos preocupados agora em transformar esta igreja, esse ministério, numa empresa? Simples. Apresente para a igreja a fundamentação bíblica, leia com a igreja estas passagens, compartilhe com a igreja esses textos na palavra de Deus, para que a igreja entenda que você tenha consciência de que igreja é diferente de empresa. A igreja precisa sentir essa confiança em você. A igreja precisa olhar para você e entender, não, eu não estou me submetendo, eu não estou vivendo dentro de uma comunidade de fé, diante de um homem ou de uma mulher que pensa nesta organização simplesmente do ponto de vista empresarial. Não, eu sei que eu estou diante de um homem que é de Deus, eu estou diante de uma mulher que é temente a Deus e que quer organizar com excelência todos os recursos que